Queridos irmãos e amigos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Jesus e Nicodemos, nos fala a respeito do encontro que Nicodemos teve com o Senhor Jesus e de como esse encontro transformou para sempre a sua vida. Veremos como Jesus foi tratando com Nicodemos, fazendo-o entender o plano da salvação de Deus por meio da explicação das Escrituras. O texto bíblico base para esta mensagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 3 ao 21. O texto bíblico diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Antes de iniciarmos esta mensagem, é importante que nós nos atentemos a respeito de quem era Nicodemos. Quando se fala que Nicodemos era um dos principais dos judeus, podemos entender que ele era um homem de alto nível social, de alto nível cultural, um homem que era líder entre os fariseus, que era mestre em Israel. Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal dos judeus composto pelos sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei, e Nicodemos era um deles. Então Nicodemos tomou uma decisão em sua vida. Mesmo sendo ele de elevado nível cultural, mesmo sendo ele de elevado nível social, mesmo tendo uma posição de prestígio na sociedade,
tomou uma decisão. Ele foi se encontrar com o Senhor Jesus. No versículo 2 nós lemos que Nicodemos foi se encontrar com Jesus durante a noite. Ele foi à noite, mas por quê? Nós não sabemos. Alguns dizem que ele foi se encontrar com Jesus à noite porque ele estava com vergonha. Pode até ser. Mas então eu pergunto, ou será que ele foi à noite porque estava muito ocupado durante o dia? Talvez estivesse trabalhando durante o dia. A Bíblia não fala que ele estava envergonhado. Talvez pelo contexto possamos ter essa interpretação, mas não podemos afirmar que ele estava envergonhado. Mas não importa se ele foi a Jesus durante o dia ou durante a noite, não importa se Nicodemos procurou Jesus durante o dia ou durante a noite, ou durante a madrugada, ou em um domingo, ou em uma quarta-feira, ou em um feriado, isso não importa. O que verdadeiramente importa é que Nicodemos tomou a decisão de procurar Jesus. Isso é que é importante. Isso é que fez diferença na vida dele. Mesmo sendo um dos fariseus, um mestre em Israel, tinha conhecimento da lei e mesmo assim ele foi a Jesus. Nicodemos se aproxima de Jesus no versículo 2 e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nesse versículo, nós podemos observar a humildade de Nicodemos. Ele reconheceu que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Ele, sendo mestre em Israel, aproximou-se de Jesus e o chamou de mestre. Acredito que não foi fácil para Nicodemos, como fariseu e mestre da lei, chamar Jesus de mestre, mas ele o fez e de coração sincero. Certa vez um homem também se aproximou de Jesus e começou a elogiá-lo, dizendo que ele era verdadeiro e que ensinava o caminho de Deus e que não olhava a aparência das pessoas. Mas depois de tantos elogios, perguntou a Jesus se era lícito pagar tributos a César. Jesus conheceu o coração dele porque sabia que essa pergunta tinha a intenção de deixá-lo em má situação diante do povo. Se ele dissesse que era lícito pagar tributo a César, seria acusado de ser um apoiador de César, um apoiador do Império Romano, que dominava a Palestina naquela época, ou seja, estaria contra o povo. Se Jesus falasse que não era lícito e que não era para pagar imposto, ele poderia ser acusado de ser um líder revolucionário que estava incitando uma rebelião ou coisa parecida. De uma forma ou de outra, Jesus seria acusado. Mas ele simplesmente pediu uma moeda e perguntou de quem era o selo que estava na moeda, de quem era a efígie e a inscrição que se encontrava na moeda, e eles responderam que era de César. E Jesus então disse: Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com essa palavra de sabedoria, Jesus conseguiu se livrar da armadilha que fora para ele preparada. Mas Nicodemos não veio com este coração. Ele veio elogiando Jesus, dizendo: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as obras que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus não viu maldade no coração de Nicodemos quando ele disse isso, porque Jesus conhece o coração do homem. Quando você chega com sinceridade diante do Senhor Jesus, Ele conhece a sinceridade do seu coração. No versículo 3 nós lemos: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos conhecia muito bem a lei, porque ele era mestre em Israel.
Estava preso nos costumes dos fariseus, sendo zeloso nos cuidados com sua religião. Mas Nicodemos estava preso a uma letra morta, que não trazia novidade de vida para ele. Nicodemos não tinha entendido o que Jesus tinha lhe falado. E Jesus continuou a tratar com Nicodemos. No versículo 4 nós lemos: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quando Nicodemos fala isso, ele revela ali que ele era um homem natural. O homem natural é aquele que ainda não teve experiência com o Senhor Jesus, não teve a experiência da salvação, é o homem que ainda não recebeu o Espírito Santo em sua vida. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Para você entender as coisas de Deus, é necessário que você seja um homem espiritual. E nós sabemos que somente seremos homem espiritual quando nós tivermos a experiência de recebermos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador, e então seremos selados com o Espírito Santo, que habitará em nós e abrirá o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e para compreendermos as coisas de Deus, que são coisas espirituais. A resposta de Jesus está nos versículos 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nesse contexto, a água representa a palavra de Deus que limpa os nossos corações. Jesus disse aos apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Espírito se refere ao Espírito Santo, que dá vida à palavra pregada e leva o pecador ao arrependimento. Dessa forma, o pecador nasce pela ação do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus pregada para convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. Essa foi a explicação de Jesus para que Nicodemos entendesse que não é pela vontade do homem que acontece o novo nascimento, mas é pela vontade de Deus, é pelo agir de Deus na vida do homem. É somente pelo agir de Deus que o homem pode nascer de novo, experimentar o novo nascimento, o nascimento espiritual e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensinou: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo mesmo, que escreveu essas palavras, também passou pelo processo do novo nascimento. Quando ia à cidade de Damasco para perseguir e matar os cristãos, Jesus lhe apareceu e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Senhor, quem és tu? E a voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois deste encontro, o próprio Senhor Jesus orientou a Paulo, dizendo que ele deveria entrar na cidade. Após encontrar-se com Ananias, que fora enviado pelo próprio Jesus, foi batizado. A partir dessa experiência, Paulo havia se transformado em uma nova criatura. Muitas coisas mostraram que Paulo havia experimentado o novo nascimento, o nascimento espiritual. Ele, que foi um grande perseguidor da igreja, agora passou a ser perseguido. Ele, que queria destruir as igrejas, agora se preocupava em edificar as igrejas com suas viagens missionárias e suas cartas. Ele, que era um fariseu, um cumpridor da lei, agora tinha se transformado em um cristão, pregador do Evangelho de Jesus Cristo.
Ele que viajou por várias cidades perseguindo o Evangelho, agora estava viajando por várias cidades pregando o Evangelho. Ele que fazia prisioneiros por causa do Evangelho, agora foi feito prisioneiro por causa do Evangelho. Ele que fez os cristãos sofrerem por causa do Evangelho, agora ele mesmo sofria por causa do Evangelho. Ele foi um fariseu zeloso com a lei, agora ele era um cristão zeloso com o Evangelho. E por fim, ele que matava os cristãos por causa do Evangelho, agora, depois de dizer que combateu o bom combate, foi morto por causa do Evangelho. Esse é um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia, de que um homem pode nascer de novo e que este nascimento deve ser entendido como um nascimento espiritual. Voltando ao texto, Jesus novamente enfatiza o novo nascimento. No versículo 7 ele diz: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele continuou no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus compara todo aquele que é nascido de novo com um vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse versículo nos mostra que a soberania da vontade de Deus está presente na vida de todo aquele que experimenta o novo nascimento e é guiado pelo seu Espírito. O versículo 9 diz assim: Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? E Jesus pergunta a Nicodemos no versículo 10: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Porque Nicodemos era profundo conhecedor da lei, tinha muito conhecimento, mas não entendia porque ainda não tinha tido a experiência do novo nascimento. Eu acredito que essa experiência do novo nascimento de Nicodemos estava acontecendo durante o diálogo que ele estava tendo com o Senhor Jesus. Enquanto Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus estava falando da palavra de Deus e estava gerando Nicodemos espiritualmente. Estava acontecendo o nascimento espiritual de Nicodemos, uma verdadeira conversão, porque ele estava nascendo pelo poder da palavra de Deus. Nos versículos 11 e 12, Jesus disse: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Conforme já sabemos, Nicodemos era fariseu e os fariseus não aceitavam o testemunho de Jesus. Eles estavam em constantes debates com o Senhor Jesus. Jesus disse a Nicodemos: em se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus estava querendo dizer a Nicodemos: Nicodemos, se você é natural, como vou falar de coisas espirituais para você? Se você não crê em mim, se eu te falo sobre coisas terrenas, como você vai crer se eu te falar de coisas celestiais? Nicodemos não entendia, porque não tinha experimentado o novo nascimento, ainda não era um homem espiritual. Nicodemos ainda não era um homem espiritual. Nos versículos 13 e 14, Jesus começa a revelar a Nicodemos o plano da salvação que Deus elaborou para a humanidade. Jesus disse: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É importante nós buscarmos a compreensão deste versículo. Para isso é necessário que nós nos reportemos ao capítulo 21 do livro de Números, nos versículos 4 a 9.
Nós vemos nesse texto um episódio que fala a respeito de determinado momento no qual o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra o próprio Deus. E o Senhor se irou e enviou serpentes abrasadoras, serpentes que mordiam as pessoas e elas morriam. Então o povo reconheceu o seu pecado e disse: Moisés, faz uma oração a Deus para ele tirar as serpentes venenosas do nosso meio. Então Moisés orou ao Senhor e o Senhor falou assim: Moisés, tu farás uma serpente de bronze e vai colocá-la em uma haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, após ser mordido por uma serpente venenosa, ficará curado do veneno e não morrerá. Duas aplicações para as nossas vidas nós podemos tirar dessa passagem. A primeira é que Deus não tira a consequência do pecado. Deus perdoa o pecado, mas Ele não tira a consequência do pecado. Então é importante a gente tomar cuidado para não pecar, para que não venha uma consequência sobre as nossas vidas. A gente se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, mas a consequência do pecado pode ficar em nossas vidas, deixando profundas marcas. A consequência do pecado foi que Deus enviou serpentes abrasadoras, porque aquelas pessoas estavam murmurando contra ele, contra Moisés, o líder que fora por ele levantado. Deus perdoou o povo, porque esse reconheceu que estava errado e se arrependeu. Pediu a Moisés que orasse a Deus para que ele tirasse as serpentes do meio deles. Mas a resposta de Deus foi diferente. Ele não tirou as serpentes, mas proveu um meio para que o povo não morresse por causa do veneno. Ele disse a Moisés que se uma pessoa fosse mordida por alguma serpente venenosa, se essa pessoa olhasse para a serpente de bronze, ela seria curada do veneno da serpente venenosa e não morreria. E Jesus fez esta comparação. Assim como aquela serpente de bronze foi levantada lá no deserto, assim também Jesus seria levantado na cruz do Calvário. E hoje não precisamos mais olhar para uma serpente de bronze, mas precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que olha para o Senhor Jesus tem o veneno do seu pecado anulado, tem a sua condenação anulada. Jesus morreu na cruz para pagar a sua dívida, para pagar o seu pecado e te dar perdão. Se você cometeu pecado diante de Deus, somente em Jesus Cristo você vai ter perdão. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo-o como seu Salvador, então acontecerá com você o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. O texto bíblico diz assim: Agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso é necessário nós entendermos esta tipologia bíblica. Aquela serpente do deserto simbolizava Jesus. Hoje nós temos o perdão em Jesus Cristo. Aqueles que eram mordidos e olhavam para a serpente de bronze eram curados. Hoje aqueles que olham para o Senhor Jesus, reconhecendo como seu Senhor e Salvador, serão salvos. A primeira aplicação, como foi anteriormente explicada, é que Deus não tira a consequência do nosso pecado. Agora vamos fazer considerações sobre a segunda aplicação. É importante nós entendermos que não era a serpente de bronze que curava quando as pessoas olhavam para ela. Aquela serpente de bronze não tinha poder algum. Era a obediência à palavra de Deus, o ato de olhar a serpente de bronze obedecendo à palavra de Deus é que trazia cura. A imagem daquela serpente não tinha poder algum. A ordem de Deus era olhar a serpente, e quem olhasse ficaria curado do veneno da serpente abrasadora, mesmo que estivesse longe. Por isso ela foi levantada em uma haste. Eu acredito que deve ter sido uma haste bem alta, para que todos, mesmo estando longe, pudessem olhá-la.
Eu me lembro neste momento do que aconteceu com Naamã. Com Naamã aconteceu algo semelhante. Quando o profeta Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão, e que após essa atitude ele ficaria limpo de sua lepra, não significava que as águas do rio Jordão tivessem poder para purificar Naamã. As águas do rio Jordão, assim como a serpente de bronze, não tinham poder algum. Naamã não foi curado por causa de propriedades curadoras das águas do rio Jordão, mas Naamã foi curado porque obedeceu à palavra de Deus proferida por meio de Eliseu. E é importante que nós entendamos isto. E aqui está a segunda aplicação para as nossas vidas. Somente a obediência à palavra de Deus vai trazer a verdadeira vida para nós. É importante mencionarmos aqui, ainda a respeito da serpente de bronze, o fato de o povo de Israel começar a queimar-lhe incenso. O povo começou a atribuir a essa serpente um poder que ela não tinha e começaram a cultuá-la e chamaram-na Neustã. Mais à frente da história do povo de Israel, durante o período da monarquia, o rei Ezequias tomou a decisão de restaurar o culto a Deus que estava corrompido e ordenou que a serpente de bronze fosse destruída. Voltando ao texto, vamos ler os versículos 16 a 21, que mostram Jesus continuando a ensinar a Nicodemos a respeito do plano da salvação elaborado por Deus. Jesus disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Com essas palavras, Jesus encerra o seu diálogo com Nicodemos. Nós podemos ver por meio de 2 passagens do Evangelho de João que Nicodemos teve uma grande experiência com o Senhor Jesus. A primeira foi no capítulo 7, dos versículos 50 a 53, quando Nicodemos defendeu Jesus a respeito de um julgamento justo. A segunda passagem se encontra no capítulo 19, nos versículos 39 e 40, que registra a ajuda que Nicodemos deu a José de Arimateia para sepultar a Jesus. A Bíblia diz nesse texto que Nicodemos levou cerca de 100 libras de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, o que corresponderia a aproximadamente 32 quilos de perfumes. Nicodemos e José de Arimateia sepultaram Jesus. Para concluir, é interessante fazermos um resgate da mensagem. Nós vimos que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, talvez por vergonha, talvez porque não quisesse ser visto pelos fariseus ou porque estivesse trabalhando durante o dia. Nós não sabemos o motivo, o importante é que ele foi ter um encontro com Jesus. Jesus lhe falou sobre o novo nascimento, sobre a serpente no deserto e sobre o plano da salvação de Deus.
E nós vemos que depois dessa experiência com o Senhor Jesus, Nicodemos se converteu e agora ele era um homem que andava na presença de Deus, era um homem espiritual, um homem que defendeu Jesus Cristo diante das suas autoridades, um homem que se preocupou em ajudar José de Arimateia a sepultar Jesus, levou aproximadamente 32 quilos de especiarias e perfumes para ungir o corpo de Jesus e dar a ele um sepultamento digno. São experiências como as vividas pelo apóstolo Paulo no caminho de Damasco e as experiências vividas por Nicodemos que nos fazem entender o que realmente significa ter um novo nascimento, que é o nascimento espiritual. O homem natural, quando tem experiência com o Senhor Jesus, é selado pelo Espírito Santo e se torna um homem espiritual. Então ele passa a entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são entendidas espiritualmente. E se por acaso você que está ouvindo esta mensagem ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, recebendo-o como seu único Senhor e suficiente Salvador, que você possa fazê-la hoje. Faça como Nicodemos, tenha uma experiência com Jesus. Somente Ele pode te dar o perdão dos pecados e a vida eterna. Jesus Cristo disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.